mandou eu vir aqui. Vai chamar uma pessoa, o Matheus, né? Todo mundo sabe que ele está aqui. E para falar um pouco dele, ele é um jovem estudioso, que eu tenho orgulho de dizer que é meu amigo, é meu primo também. E com certeza ele tem coisa boa para passar para vocês, porque quando ele debruça num assunto, ele vai longe. E é um menino do bofete, que sempre gostou de estudar sobre a igreja. Muita coisa a gente aprendeu junto, né, Matheus? E com certeza ele tem muita coisa boa para passar para vocês, ainda mais num assunto que hoje em dia é tão importante a gente saber, sobre a doutrina social da igreja, né? Envolve um pouco a política, vamos dizer assim, talvez, né, Matheus? E hoje, nos dias de hoje, é importante saber que a igreja também pensa nisso. Não pensa só no lado espiritual, lógico que é tudo dentro da espiritualidade da igreja, mas a igreja pensa em tudo para a nossa vida. Então esse é um assunto muito importante que nós, católicos, devemos conhecer, e a escolinha está sumiu a palavra. Proporcionando essas aulas aqui, né? Então, o Matheus vai passar aqui para vocês. Obrigado. Bom, gente, boa noite. Eu fico muito grato, muito honrado de novamente estar aqui, ter sido convidado para dar essa aula aqui para o núcleo do curso civil da cidade de Bofete. Eu queria antes pedir que vocês rezassem comigo a oração São Miguel Arcanjo, meu Deus. São Miguel Arcanjo, protegendo no combate, defendendo. Perdão, comece de novo. São Miguel Arcanjo, defendendo-nos no combate, protegendo-nos dos embustes e ciladas do demônio. Subjugue o Deus instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pelo divino poder, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Bom, como o Juninho bem introduziu já, o tema da doutrina social da igreja é de extrema importância para nós todos que buscamos viver o catolicismo, principalmente numa época de acirramento político, né? Tanto na esfera federal, esfera estadual. No ano que vem temos eleições municipais, né? Também aqui na nossa cidade, que é onde a gente tem um raio de ação inclusive maior, né? São as decisões políticas que mais nos afetam, né? Então é muito importante que nós pensemos, que a gente possa refletir sobre o que a igreja diz para a gente em matéria de política, em matéria de sociedade. Aquele verso, esse primeiro verso que eu introduzo, né? Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade, ele resume um pouco o que é a doutrina social católica para a gente, né? Ou seja, acima de tudo, né? Acima do nosso trabalho, da nossa família, da nossa prosperidade, nós devemos de fato buscar saber como viver o Evangelho. Não apenas numa espiritualidade individual, numa espiritualidade pessoal, mas também no nosso convívio com as outras pessoas da quais nós dependemos, né? A gente pode perguntar, mas o que é doutrina social? Tem um livro chamado Doutrina Social? É um outro catecismo? Quem escreveu isso? Quem fez? Bem, a doutrina social é um conjunto de reflexões sobre economia, sobre o trabalho, sobre a família, sobre o Estado, sobre as associações empresariais, como isso deve funcionar, como isso deve, de certa forma, estruturar e organizar a nossa sociedade. Ela basicamente vai ser composta pelas encíclicas papais, que são voltadas a esses assuntos mais políticos, né? A finalidade principal, justamente, da doutrina social, do compêndio, vamos dizer assim, quando eu digo doutrina social, é esse compêndio de cartas, de encíclicas. A finalidade dela é justamente orientar o fiel católico leigo, né?
É muito importante dizer isso, né? Que há a proibição dos nossos padres de participarem diretamente da política, ou seja, se candidatando a cargos públicos. Isso é terminantemente proibido para toda a Igreja Católica no mundo, né? Mas nós, leigos, temos direito e alguns até o deveres, aqueles que têm a vocação para a vida pública, de se intrometerem na política e fazendo valer a doutrina católica. Bem, a gente vive um momento onde, muito por causa das redes sociais, das novas tecnologias de comunicação, nós vemos vários pensamentos políticos aí se proliferando. Eu não vou me alongar neles, obviamente, mas a gente vê vários ismos, né? Então, socialismo, comunismo, capitalismo, marxismo, e o que isso significa? Bem, todos esses pensamentos estão no campo da ideologia, né? O que é uma ideologia? O ideólogo, vamos dizer assim, o autor de determinada teoria, ele faz, obviamente, um diagnóstico, uma leitura da realidade de acordo com princípios que são arbitrários, são dele. Ele coloca aqueles determinados princípios para descrever aquela situação e dar uma solução para aquilo. Então, no socialismo, Karl Marx, que é o principal nome dessa escola de pensamento, dessa ideologia, ele faz uma leitura do mundo industrial ali do século XIX, dos séculos XVIII e XIX. Ele consegue entender, vamos dizer assim, que patrões empregados estão em posições antagônicas, e ele parte do princípio que sempre, em toda a história, vai haver essa luta, a palavra é justamente essa, luta entre proletários e burgueses, os trabalhadores e os patrões, né? Ou seja, sempre foi assim? Há necessariamente sempre essa luta? É bastante discutível, né? Ou seja, toda a história da humanidade se resume apenas a isso, né? Estão vendo como esse princípio que foi posto é um princípio arbitrário, muitas vezes ilógico ou irreal, ou melhor, não é suficiente. O homem é só o que ele trabalha, o homem é sua família, sua fé, sua religião, a sua cultura, o seu lazer. Estou dando esse exemplo para mostrar como essa ideologia ela vai se impor. Ela tem uma coerência, mas ela tem princípios que são vagos, né? Dessa forma, segundo principalmente São João Paulo II disse, ele foi um importante estudioso de doutrina social, principalmente nos anos 70, anos 80, ele diz justamente que o principal erro da ideologia é colocar a ideia, ou seja, aquele mundo ideal, acima das coisas concretas que a gente vê na realidade. Esse é o principal erro. Então você reduz uma pessoa a simplesmente uma ideia. Pode ser uma estatística, pode ser alguma coisa abstrata, mas você não vai direto. Você não dá importância de fato à pessoa ou às coisas, né? Pelo contrário, um texto do João Paulo II, a doutrina social da Igreja constitui por si mesma uma categoria. Não é tampouco uma ideologia, mas a formulação acurada dos resultados de uma reflexão atenta sobre as complexas realidades da existência do homem, na sociedade e no contexto internacional, à luz da fé e da tradição eclesial. Ela pertence, por conseguinte, não ao domínio da ideologia, mas da teologia, e especialmente da teologia moral. Esse é um trecho da encíclica Solitudo Rei Socialis. Bem, isso daqui já introduz bem pra gente, ou seja, a gente não está falando simplesmente de ideias vagas num universo fechado, criado na cabeça de alguém. Um ano e meio atrás, mais ou menos, a gente teve a aula sobre teologia moral e a gente pôde ver que a teologia moral é um ramo científico. Então, aqui a gente está falando de uma aplicação científica da sociologia, da história, voltado ao catolicismo, né? Então, João Paulo II define muito bem o que é a doutrina social. Então, é um ramo da teologia moral. Não sei se todos evidentemente estavam no ano passado, né, na aulinha sobre teologia moral, mas é importante relembrar, melhor dizendo,
que em teologia moral a gente sempre estuda cada caso, vamos dizer assim, para dar um veredito sobre a moralidade daquela situação. A gente estuda cada situação por ela própria, né? Cada situação é única, cada situação tem as suas nuances. Sendo a doutrina social um ramo da teologia moral, então na doutrina social a gente também não vai buscar leis gerais ou situações generalizantes ou dar soluções generalizantes. A maior preocupação nesse momento é explicar alguns princípios basais da doutrina social da igreja. Assim, a doutrina social da igreja, ela, ao contrário de buscar um mundo ideal, ela vai fazer uma leitura muito realista das situações sociais, situações políticas e tentar encaminhar da melhor forma as pessoas a melhorarem aquela situação. Evidentemente, uma sociedade pensada através do catolicismo tem Deus como seu centro, né? A gente vive aí já há alguns séculos onde Deus não é o centro mais da sociedade, né? É o homem. A gente vive tempos de humanismo, né? De antropocentrismo, né? E, portanto, muitas das coisas que eu posso falar aqui podem parecer desconexas ou atemporais, justamente por essa questão. A gente vive tempos onde Deus tem uma posição muito relegada dentro da sociedade, dentro da política, dentro da vida pública, né? É quase um pecado falar de Deus na vida pública, né? Então já para a gente um desafio muito grande falar de doutrina social e tentar aplicá-la, né? Justamente por essa questão. Para a gente começar falando de alguns princípios básicos da doutrina social, a gente tem que falar da dignidade do homem, que é justamente isso. O homem feito à imagem de Deus, ele é dotado de várias capacidades que as outras coisas não têm, os animais não têm. O homem é um ser criativo, é um ser pensante, é um ser que toma decisões, que tem vontade. Então ele tem uma dignidade muito grande. Ele não é só um homem econômico, um homem cultural, não é uma soma de partes. O homem é algo que está além da soma dessas partes, né? O homem por si só é a imagem de Deus, né? É a principal obra de Deus, e isso confere a ele uma dignidade muito grande, onde na política, na vida social, ele tem que ser colocado acima, apenas abaixo de Deus, mas antes de qualquer benefício material, a dignidade humana tem que ser sempre levada em conta, né? E mais do que a dignidade do homem enquanto ser, ou seja, os direitos básicos que eu tenho, o direito à vida, é importante dizer que a doutrina social pensa a dignidade do homem em conjunto, ou seja, eu para comer eu necessito das outras pessoas que vão plantar o alimento, que vão processar esse alimento. Eu para vestir eu não sei fazer uma camiseta, né? Eu não tenho uma tecelagem, eu não sei costurar, eu preciso das outras pessoas, né? E essa nossa relação, ela também dignifica o próprio homem, né? Faz com que a relação nossa relação espiritual íntima entre eu e Deus, ela se reflete na relação que eu tenho de interdependência entre eu e o próximo, entre aquele que se faz necessário para que eu prossiga com a minha vida em sociedade. O outro princípio que decorre justamente dessa nossa interdependência é o princípio do bem comum. De uma forma mais genérica, a gente pode colocar o bem comum como uma série de situações ou de aspectos da nossa vida que tornem ela o mais confortável possível, né? Claro que a gente não quer luxo, a gente não pode requerer luxo, se tiver alguma dificuldade, isso inclusive está de acordo com o que foi nos prometido, né? Se seguíssemos o Evangelho, mas de certa forma ninguém quer sofrer, ninguém quer passar dificuldades na vida. E justamente o bem comum consiste nisso, entre buscar dar o máximo de conforto na vida do maior número possível de pessoas, certo? Para que elas possam desenvolver as suas habilidades, possam desenvolver sua vida, o seu trabalho, os seus estudos, né? Aqui eu coloco como atingir mais plena e facilmente a própria perfeição. O que é a perfeição para nós
católicos? É a busca da santificação, né? A gente se lembra, é muito recorrente em homilias, na catequese, enfim, aquela frase da Bíblia que diz que é mais fácil um rico ir para o céu do que um camelo passar no buraco de uma agulha, né? Se a gente for pensar nisso, o que isso significa? Que justamente você ter dinheiro, você ser uma pessoa rica, você tem uma possibilidade material muito grande de tirar Deus da sua vida, né? Pode ser através de aquisições materiais, de você conseguir determinado poder, e isso evidentemente não nos afasta de Deus. Mas também você ter uma vida extremamente miserável, né? A gente pode lembrar até inclusive da vida de Jó na Bíblia, tem as suas próprias tentações também, né? A gente pode cair em desilusão de não acreditar mais em Deus, ou de maldizer a Deus, ou seja, culpar a nossa situação de miserabilidade a Deus. Então, do mesmo jeito que uma pessoa com ótimas condições de vida tem as suas tentações próprias para acabar não se salvando, uma pessoa miserável também tem isso. Justamente essa discrepância, ela produz essas situações que nós não queremos do ponto de vista espiritual. Portanto, quando a gente fala em bem comum e tentar dar a vida mais ou menos confortável para todas as pessoas, ou para o maior número de pessoas, claro que vai haver desigualdade, isso não dá para a gente negar, mas isso significa o bem comum, é tentar fazer com que todas as pessoas tenham pelo menos o necessário para tocarem a sua vida. Fazendo um paralelo com a teologia moral, do mesmo jeito que agir moralmente de uma forma específica, numa situação cotidiana e única a nós, ela vai nos trazer um benefício próprio, né? Também pensar o bem comum é esse agir social numa dimensão um pouco maior, ou seja, quando esse ato moral meu não diz respeito só a mim ou uma outra pessoa, ou a mim determinada coisa, mas diz respeito a um grupo maior de pessoas, né? Fazendo esse paralelo. Tal como um bem moral específico, próprio meu, pode se tornar um bem moral coletivo, ou, como a gente coloca aqui, o bem comum, que é o que deve ser buscado sempre em todas as situações, onde haja uma discussão política. Evidentemente, é necessário que seja discutido o que é o bem comum. O que é o bem comum hoje para o feito? O que é o bem comum para o estado de São Paulo? O que é o bem comum para o Brasil, para o nosso continente, para o mundo todo? Eu de formação sou geógrafo, então eu sempre penso nessa questão das escalas, né? Como que isso funciona, né? E é justamente muito importante essa discussão do bem comum, porque ela norteia muito melhor quais vão ser as ações concretas, políticas a serem tomadas, né? Então, as promessas ficam menos vagas, ficam muito mais precisas, elas acabam perdendo um pouco o poder, inclusive, de ludibriarem, né, as pessoas, e é justamente importante essa discussão em todos os aspectos, em todas as instâncias da nossa sociedade, na família, nas escolas, nas empresas, na cidade principalmente, né? É sempre importante discutir justamente o que é o bem comum, desde que seja bom para todos os homens, ou seja, para todas as pessoas, mas para o homem todo também. Ou seja, o bem comum nunca vai ser uma única esfera da nossa vida, ele tem que abarcar a integralidade do homem, né? Então, o homem, como eu já disse, ele vai precisar de ensino, saúde, trabalho, lazer, tempo livre para descansar, ou seja, pensar em todos esses aspectos, ou seja, todos os homens, mas o homem todo também. O bem comum tem que abarcar essas duas dimensões da pessoa. Algo importante dizer é justamente que o bem comum, pensar o bem comum, tem o poder de mobilizar um número muito grande de pessoas. Todas as pessoas dos mais diferentes estratos. Donas de casa, professores, motoristas, padres, comerciantes, todos devem estar empenhados em buscar, né, o bem comum. Principalmente não pensando de uma forma assim, olha, eu vou ajudar a minha cidade porque eu também vou colher os frutos.
claro que você vai também colher os frutos. Mas pensar apenas isso é uma forma muito imperfeita. Pensar o bem comum é justamente se responsabilizar pelas outras pessoas. Quando a gente vê uma pessoa em situação de rua, principalmente, em Bofete a gente não tem tanto, mas em cidades grandes tem muitas pessoas em situação de rua, é importante pensar que aquela pessoa também é responsabilidade nossa, não específica sua, né? Mas é você olhar aquela pessoa na rua, olhar as outras pessoas transitando e pensar, essa pessoa que está nessa condição deplorável é responsabilidade nossa, né? O que levou essa pessoa a estar nessa situação? Essa solidarização é muito específica, relaciona-se muito a pensar e buscar sempre, né, o bem comum. Evidentemente, essas pessoas, a gente não vai simplesmente tirar ela da rua, levar para a nossa casa, cuidar. É muito difícil porque nós temos as nossas próprias dificuldades. Mas isso é reflexo já de séculos onde não se pensa mais o bem comum. Um exercício muito simples para a gente pensar. Antes, não havia tanto, até o início dos anos 1900, ricos e pobres moravam muitas vezes nos mesmos bairros, frequentavam as mesmas escolas, eram atendidos nos mesmos hospitais. Era muito difícil ver uma pessoa que morava de aluguel. A maioria das pessoas tinham sua casa própria, por mais que não fosse um luxo, mais que não fosse mansões, mais que não ganhassem também, elas tinham a sua terra, né? Elas tinham sua casa. Isso é importante pensar, porque essa reflexão, fazer esses paralelos, é pensar como o mundo justamente mudou e ele está cada vez menos preocupado com o bem comum, né? Às vezes a gente pensa nos extremos, como eu disse, um mendigo, uma pessoa alcoólatra que vive na rua. Mas se a gente for pensar na situação, quantas pessoas não têm casa, dependem de aluguel, né? Quantas pessoas se endividam nos bancos tentando financiar uma casa. Se pensar que até os anos 50 se comprava casa, se comprava carro com dinheiro do salário. Você juntava o seu salário por algum tempo, claro, não era fácil, mas você conseguia adquirir a sua coisa, a sua propriedade, né? Isso é algo muito específico de comunidades que pensam no bem comum e têm as suas ações políticas voltadas a esse bem comum que eu digo. Justamente, como coloco aqui nesse último parágrafo, o bem comum tem que ser o máximo compartilhado. Nunca o bem comum ele tem que ser, ou as condições de vida específicas foram alcançadas por uma prática política voltada ao bem comum, elas devem ser o máximo compartilhadas, o máximo maximizadas, para atender justamente ao maior número de pessoas. Esse tema aqui, a destinação universal dos bens, ela é um pouco polêmica, principalmente para alguns, vamos dizer assim, estudiosos ou pessoas que têm um pensamento político mais liberal, mais voltado ao que hoje comumente se chama de direita, né? A destinação universal dos bens. Desde Gênesis, na Bíblia, a gente vê que Deus deu a primazia do uso da terra para todos os homens, para todos os povos. Isso significa que o que a gente comumente chama por terra, né? Ou seja, cada pessoa tem que ter pelo menos o mínimo para viver, morar, comer, é um presságio, inclusive, bíblico, né? Evidentemente, como a gente vê, isso acaba sendo impossível de acontecer na prática, né? Pelos motivos que eu já enumerei, né? Numa sociedade que não pensa mais tendo Deus no seu centro. Se a gente diz que todas as pessoas que nascem têm o direito a usar aquilo que Deus criou, a gente também tem que pensar que esse uso não é simplesmente, vamos dizer assim, livre. O que eu quero dizer com isso? Falar que os bens na terra estão destinados a todas as pessoas não significa dizer que tudo é de todos. Ou seja, que uma pessoa pode chegar na sua casa e falar, agora aqui é meu também. Ou pegar o seu carro, sair andar com ele e falar, isso aqui é meu também. Evidentemente não é isso que a gente está falando. Mas quando a gente fala de destinação universal dos bens,
é justamente pensar que as condições mais básicas de vida, elas têm que buscar ser garantidas para todas as pessoas, principalmente numa situação hoje, nossa, onde há uma disparidade muito grande, né? Onde tem pessoas que realmente não têm nada, né? Então, pensar que aquela pessoa é tão digna quanto você, aquela pessoa que não tem nada é tão digna quanto você de ter o prato de comida, de ter onde morar, de se proteger do frio, né? de ter água. É simplesmente pensar isso, a destinação universal dos bens. Esse princípio, a gente pode chamar um princípio de destinação universal dos bens, ela evidentemente tem que fazer essa transposição que eu disse, não cair no radicalismo de falar que tudo é de todos e é isso mesmo, mas é justamente buscar uma visão de economia baseada em preceitos morais, né? Em você conseguir perceber, vamos dizer assim, que existem necessidades que as pessoas têm que ser sanadas, né? Você tem que agir conforme justiça, você tem que agir conforme a sua benevolência, você tem que muitas vezes agir estendendo a mão e entender que a riqueza que é criada, ela inclusive é importante que seja compartilhada, que ela seja positiva, né? Que a riqueza produzida através do fruto do trabalho de cada um, ela renda justamente benefícios não só para você, mas para toda a sua comunidade que você está inserido. Isso faz a gente pensar em duas coisas, quando fala em destinação universal dos bens. Então é o trabalho e a propriedade privada. Bem, o trabalho, justamente quando Deus destina o mundo aos homens, ele é necessário que a gente trabalhe sobre essa terra, né? O homem, justamente através da inteligência, da sua força física, ele consegue se apropriar da terra e fazer dela sua morada própria, que é o que a gente hoje chama de propriedade, né, privada, que ela é também, inclusive, assegurada dentro da Igreja Católica. A Igreja Católica nunca postulou contra a existência das propriedades particulares. Isso nunca foi, vamos dizer assim, colocado em xeque, hoje nem tanto, mas se a gente for pensar nas ideologias mais à esquerda, que buscavam sempre a estatização das propriedades privadas, isso aconteceu na Rússia, no início do século passado, aconteceu na China, na metade do século passado, e a gente sempre parece um louco falando sobre isso. A igreja nunca se posicionou a favor disso. Se posicionar a favor de uma economia moral não é o mesmo que se posicionar contra a propriedade privada ou alimentar um ódio com aquelas pessoas que detêm mais posses que nós, certo? Dessa forma, a propriedade privada, ela é também não um fim em si próprio, porque senão você está dando ao dinheiro, a sua propriedade, o lugar que deveria ser dado a Deus. Mas ela é também um instrumento para o melhoramento do local onde nós vivemos, e também pode ser um meio para que nós possamos nos aperfeiçoar, conseguir, evidentemente, também a nossa santificação. Esse princípio aqui, que é um palavrão, o princípio da subsidiariedade, ele apareceu ele é muito importante para a gente entender, apesar do nome difícil, ele é bem simples de ser explicado. Ele apareceu primeiramente numa carta do Papa Pio XI, se eu não me engano, Pio XI. Basicamente, o que é o princípio da subsidiariedade? Quantas vezes a gente não vê algum problema, alguma notícia, e a gente pensou, isso daí é o Estado que tem que fazer, o poder público tem que fazer, isso daí é a prefeitura que tem que fazer. Fala de escola, de saúde, enfim. Ou a gente fala, não, isso daí são os sindicatos que tem que fazer pra gente. Isso daí é culpa do sindicato. O princípio da subsidiariedade vem dizer justamente o contrário, né? Ou seja, nós temos várias camadas na sociedade. Temos nós, pessoalmente, a nossa pessoa, temos a nossa família, temos, vamos dizer assim, associações civis como escolas, sindicatos, demais agremiações. O próprio movimento do Cursilho é um tipo de associação, né, por assim dizer. Nós temos as prefeituras, em algumas cidades temos subprefeituras, temos o poder do Estado, de São Paulo, no caso, e a parte federal. Como saber o que cada um tem que fazer? O que cada uma dessas peças tem que fazer?
Simples. A família tem que fazer por mim aquilo que eu sozinho não posso fazer. A escola, o cursilho, o sindicato, a associação de comerciantes, a paróquia, ela faz o que o conjunto das famílias não consegue fazer. A prefeitura tem a obrigação de fazer aquilo que esse conjunto de associações civis não tem como. O Estado, o que as prefeituras não podem fazer. E o governo federal, aquilo que o conjunto dos estados não tem condições de fazer. O princípio da subsidiariedade é justamente isso. É pensar a sociedade como uma pirâmide. Então, vamos dizer assim, na base sempre tem mais gente, não tem? E ela vai cada vez afunilando. De uma forma que aquele que está ali no topo da pirâmide são pessoas um número muito pequeno de pessoas que vai fazer um trabalho que só vai fazer o trabalho que todos aqueles que estão abaixo dele não conseguem. De uma forma bastante dividida, onde você não onera um número muito grande de pessoas, onde você não tem setores inchados, onde você tem que fazer tudo, você não tem setores da sociedade também ociosos, né? Todo o trabalho que tem que ser feito, e digo trabalho em todos os sentidos, todas as ações, elas são muito bem divididas. E vamos continuar aqui. Justamente na encíclica 40º ano, né? Papa Pio XI. Eu vou só fazer a leitura do que o Papa escreveu que é. Uma vez que não é lícito tolher aos indivíduos o que eles podem realizar com as forças e a indústria própria para confiar à comunidade, assim também é injusto remeter uma sociedade maior e mais alta aquilo que as comunidades menores e inferiores podem fazer, pois o objeto natural de todo e qualquer ente de uma mesma sociedade consiste em ajudar de maneira supletiva os membros do corpo social, não destruí-los ou absorvê-los. Então, quando a gente vê determinada situação, uma rodovia que não foi pavimentada, ou vamos dizer assim, vaga insuficiente de creche, coisa do tipo, em vez de a gente falar, isso é a prefeitura que devia fazer, é que eu dei exemplos só que a prefeitura pode fazer, mas em vez de a gente jogar isso em conta de presidente, de governador, de prefeito, ou de diretores das associações que a gente tem na cidade, a gente tem que pensar justamente qual que é o papel de cada uma delas, quem deve de fato fazer isso, né? Às vezes isso é a gente mesmo que tem que fazer aquilo, né? Gostaria de fazer uma reflexão sobre isso, que é a seguinte: quando a gente fala, por exemplo, de educação e saúde, né, que são dois temas que têm interesse para todo mundo, a gente sempre pensa, não, isso daí quem tem que oferecer é o Estado, é o poder público, tem que oferecer educação e saúde, principalmente nos dias de hoje. Nem sempre foi assim, inclusive aqui no Brasil. Durante a época do Império, do Brasil Império, antes da proclamação da República, não tinha MEC, não tinha Ministério da Educação, não tinha SUS. Então, como que as pessoas estudavam, como que as pessoas eram tratadas? Vocês sabem qual é a única instituição do Brasil que está presente em todas as cidades? Vocês têm alguma ideia de qual seja? Todas as cidades do Brasil, só uma instituição está presente em todas. Não, instituição. O SUS, eu quero dizer assim, o SUS é um órgão do Estado, né? Mas eu digo além do Estado. A única instituição está presente em todos os municípios, são mais de 5.000 municípios no Brasil. É a Igreja Católica. A Igreja Católica é a única instituição, além do Estado, obviamente, e portanto do SUS, que está presente em todos os municípios. E por muito tempo, a educação e a saúde foram responsabilidade da Igreja Católica por esse motivo. Mais especificamente, até 1890, proclamação da República, 1800, lá no final exato, me fugiu a data aqui agora. O Brasil não era um Estado laico. O que é o Estado laico? Onde a religião não faz parte efetiva e direta e ativa do Estado. O Brasil era um Estado confessional, o que significa que as pessoas tinham liberdade de culto, significava também que o Brasil não era dirigido por uma elite religiosa, mas que a religião oficial do Estado era o catolicismo. Vocês conseguem imaginar hoje
um presidente chegar e falar: eu vou acabar com o Ministério da Educação, vou acabar com o SUS, e as santas casas das cidades, né, e os colégios feitos pelos padres, pelas freiras, vão cuidar da educação e da saúde. Você consegue imaginar algum presidente falando isso? É muito difícil, né? É muito difícil. Principalmente se a gente for pensar, mas tem a bancada protestante, né, no Senado Federal, no Parlamento, pode ser que eles nos ajudem, né? Eu tenho um pé muito atrás com isso, né? Porque por mais que eles possam ser aliados de nós católicos em muitos temas relacionados a justamente buscar ser contra o aborto nas instâncias federais, estaduais, enfim, várias pautas que são propriamente nossas católicas, vocês realmente acham que eles gostariam que a educação e a saúde fossem católicas a partir da doutrina social? Então é muito difícil hoje também para a gente não recair no mesmo erro que é dos ideólogos, de pensar no mundo ideal. A gente tem que pensar também de uma forma muito prática e realista. Não dá para eu pegar isso aí e falar: não, a gente tem que agora aplicar a doutrina social da igreja, tem que acabar o MEC, tem que acabar o SUS e deixa tudo na mão da gente que a gente resolve. Você imagina, tem médico de toda especialidade aqui em Bofete? Difícil, a gente depende dos médicos que vêm de fora, né? A gente consegue produzir tudo que é necessário aqui na nossa região? Não, a gente não consegue, né? Da onde veio o celular de vocês? Muitos vieram da China, o tênis nosso vem da China. Então, a gente tem que pensar também de uma forma um pouco mais prática. A gente pode cair em idealizações, em pensamentos que estão desconexos da nossa realidade. Esse exemplo que eu dei da Igreja Católica e da saúde, da educação, é muito importante para a gente pensar isso, né? Que hoje, de fato, o Estado ele tem um papel muito importante para assegurar o bem comum, como o SUS é um exemplo dele, para assegurar que as pessoas tenham, vou falar que é uma maravilha o SUS, né? Até porque cada caso. Nunca fui maltratado, né, na saúde pública, mas existem pessoas que dão seus depoimentos por aí, que são descontentes, mas pelo menos a pessoa tem um mínimo de bom tratamento, né, em questão de saúde, e isso é um dos pontos que é a asseguração do bem comum. Bem, justamente contra o princípio da subsidiariedade, a gente tem aqui a centralização muito grande, ou seja, quando a gente pega e fala: não, tudo aí é papel do Estado, eles que têm que dar pra gente, a gente vota em político, é para isso mesmo. Isso é um erro muito grande, muitas vezes é simplesmente fruto da nossa falta de reflexão, né? Justamente centralizar muito as ações essenciais da nossa sociedade no Estado, evidentemente a burocratização delas, né? Mas também, não só do poder público vem afrontas a esse princípio, mas também do setor privado. Por exemplo, quando se forma um grande monopólio, quando se forma um grande oligopólio, ou seja, quando comerciantes fazem conchavos, onde donos de indústrias fazem conchavos para lesar o consumidor que precisa daquele produto. Isso também é uma afronta ao princípio da subsidiariedade, porque você impede que haja uma legítima concorrência, você impede que haja, de certa forma, outras, vamos dizer assim, soluções para aquelas necessidades nossas do dia a dia. Então aqui são as duas principais afrontas, né, ao princípio da subsidiariedade. O primeiro, que vem justamente do Estado, que é a forte centralização, e a formação de cartéis e monopólios pelo setor privado. Ambas são fruto, aqui mais claramente, né, na formação do monopólio, de um grande, vamos dizer assim, uma falta de caráter, né? Justamente a gente vê muito, não conheço casos específicos, né, na nossa cidade, mas cartéis em São Paulo, na cidade, na capital, vem muito, né? Donos de postos de gasolina que combinam preços, essas coisas, tudo isso concorre contra o princípio da subsidiariedade. Dessa forma, sempre a gente tem que zelar e respeitar primeiramente a função específica da pessoa e da família, valorizar associações como a que a gente está aqui presente hoje, como Momento de Cursilho, né? Vou imaginar que
essa aula e todas as outras poderiam estar sendo oferecidas por uma empresa privada. Podia ser, mas a gente está aqui livremente buscando compartilhar, né, o nosso conhecimento, compartilhar o que quer que seja. E justamente não se responsabilizar, melhor dizendo, pelo próximo e pelas nossas próprias ações políticas. Bom, os valores fundamentais da vida social. Como a doutrina social está intimamente ligada à teologia moral, a gente tem sim que falar de valores. Os primordiais são a verdade, a liberdade e a justiça. Esses três valores, eles agem evidentemente, ou eles são aplicados de uma forma íntegra. Ou seja, você não pode só ser honesto, ou seja, está tentando aplicar a verdade, mas você acaba tolhendo a liberdade alheia, ou você acaba não sendo justo, tal como você deveria ser. Então, evidentemente, esses três valores eles têm que concorrer de forma complementar. Bem, sobre a verdade, de forma bem breve, na nossa discussão na nossa discussão política, sobre o que é melhor para a nossa vida em comunidade, sempre temos que ser o mais honesto possível, né? Sempre trabalhar, discutir com honestidade, conseguir perceber quando se está incorrendo em determinado erro, perceber que nem sempre a gente tem as melhores ideias, né? Liberdade. A liberdade, segundo o Papa João Paulo II, é o nosso principal sinal da imagem de Deus, ou seja, nós temos nossas próprias vocações, né? Tanto para profissionais, ou seja, o que eu vou fazer na minha vida para conseguir o meu sustento, tanto quanto a liberdade, evidentemente, de você ter as suas próprias ideias, ter o seu próprio tempo para aprender, o seu próprio tempo para conseguir, de certa forma, vamos dizer assim, realizar o seu trabalho dentro da sociedade. E a justiça, evidentemente, é um valor inerente aos outros dois, né? Ela acompanha, evidentemente, acho que já foi feita aula sobre virtudes cardeais, acho que era com o Ederson, acho que vai ser feita ainda, né? Acho que vai ser em novembro, né? Se eu não me engano é esse o tema, ele vai poder falar muito melhor para vocês sobre a justiça, não é no que eu quero me alongar agora, mas justamente a gente sempre na nossa situação pública temos que agir com verdade, respeitar a liberdade e aplicar a justiça em qualquer que seja o âmbito da nossa discussão. Isso aqui é muito importante, porque muitas das situações que eu estou colocando aqui, elas parecem um pouco impraticáveis, né? Só que quando a gente pensa sobre como fazer isso para nós cristãos, a primeira coisa que vem na cabeça é justamente o quê? A caridade, que João Paulo II chamava de a via, né? Ou seja, a via para conseguir isso é a caridade, né? A caridade nessa situação, ela tem um duplo valor. O primeiro valor dela, justamente, é essa da virtude moral, ou seja, você ajudar o próximo, não esperar benefício disso, e agir justamente pensando na responsabilidade que você tem sobre o outro. E essa responsabilidade é justamente o princípio social da caridade, ou seja, uma política, uma sociedade, uma forma de economia, ela tem que ser feita pensando nos valores católicos a partir da caridade, ou seja, ordenar as instituições, trabalhar em prol disso, vamos dizer assim, não só no aspecto de assistencialismo, ou seja, ir lá e comprar uma cesta básica e dar para uma família que precisa. Isso, não estou falando que é ruim, é evidentemente importantíssimo e louvável, né? Mas agir também com caridade é muitas vezes, vamos dizer assim, oferecer o nosso trabalho para determinadas situações onde as pessoas necessitam dela, né? É justamente você, pensando um pouco nas relações entre as instituições públicas, é ajudar o trabalho do outro a ser feito, é agir com transparência, muitas vezes. Vamos pensar em prefeitura, em câmara municipal, as escolas que são parte da prefeitura também, responsabilidade da prefeitura.
pensando um pouco mais na nossa cidade de Bofete. Ou seja, essa caridade não é só simplesmente dar materialmente ou ajudar materialmente, é isso também, mas principalmente é esse agir nosso que busca nos responsabilizar sobre todas as outras pessoas. É justamente enxergar na comunidade um único corpo onde todos dependem de todos. Justamente a caridade é a determinação firme e perseverante de se empenhar pelo bem comum, ou seja, pelo bem de todos e de cada um, tendo em vista que todos nós somos verdadeiramente responsáveis por todos. A caridade, justamente, ela é o grau máximo, vamos dizer assim, do bem comum, porque ela busca ao trabalho, né, onde você de fato deixa de ter as suas outras ações cotidianas em função do enriquecimento que não é muitas vezes nem necessário, né? Com isso, corrobora o Papa João Paulo II, onde diz que o trabalho apresenta uma dimensão fundamental da existência humana, como participação não só da obra da criação, como também da sua redenção. Ou seja, através do trabalho as pessoas podem alcançar a sua redenção. Nessa perspectiva, o trabalho pode ser considerado como um meio de santificação e uma animação das realidades terrenas no Espírito de Cristo. Assim, concebido, o trabalho é também expressão da plena humanidade do homem, tanto na sua condição histórica, quanto no seu plano da criação. Aqui, antes disso, uma coisa que é importante dizer, vou dar esse slide só um momento. Pulou um slide, acho que acabou sumindo aqui, a hora que eu salvei. É sobre as leis. Enfim. Bem, basicamente, o que eu precisava falar, mas eu não acabei não achando o slide, não é sobre o slide que eu estou falando agora, é um pouco sobre qual é o papel, então, dos instrumentos legais na promoção disso que a gente está falando, que é uma via política, uma prática política através da caridade. Bem, nenhuma lei pode obrigar você a ser caridoso. Nenhuma lei pode te obrigar a ser bom. Isso daí vai contra, né? Além de impraticável, vai um pouco contra o que a gente falou sobre a liberdade. Mas quando a gente diz que a vida política deve proporcionar essa via, a gente vai pensar no quê? Em instrumentos legais que proporcionem isso. Então a lei não pode te obrigar a ser caridoso, mas ela pode te dificultar em ser um mau elemento, né? Esse é um papel importante da lei. E a gente vai pensar, mas Mateus, você não falou que essa centralização do Estado muitas vezes é negativa? Sim, com certeza é negativa. Essa burocratização, esse monte de lei que pode, não pode dar negativa, claro que não pode ser negativa. Mas vou dar um exemplo para vocês, que vocês não estão tão ligados no dia a dia, que a gente nem percebe o quanto isso é péssimo para a nossa comunidade. Todo mundo aqui usa banco, eu imagino, recebe o salário pelo banco, ou aposentadoria pelo banco, faz algum tipo de transação financeira. Não todo mundo, mas alguém um dia pode ter feito um empréstimo num banco, ou emprestado aquelas pessoas que a gente conhece que tem um dinheirinho guardado e consegue emprestar dinheiro para a gente pagar depois, né? E tem um negócio que é cobrado, a gente chama juros, né? Todo mundo já sofreu com isso, reclamou de taxa de juros, né? Interessante a gente saber que São Tomás de Aquino, que é doutor da igreja, lá no século XIII, já falou que os juros é um dos pecados sociais, vamos dizer assim, tem impacto social mais graves. Por quê? O que consiste o juros? É você lucrar justamente em cima do dinheiro, de uma forma básica. Só que o que é o dinheiro para a gente? Ele é um fim?
ele é uma coisa em si, vamos dizer assim, que tem um valor intrínseco? Não. Ele é simplesmente um mecanismo de troca que é muito útil e facilita, né? Imagina a gente, eu quero arroz, então traz aqui não sei quantas espigas de milho e a gente troca. Não, mas a gente precisa ter dinheiro, isso é assim, inclusive, numa sociedade muito mais evoluída. Mas quando você começa a lucrar em cima do dinheiro, você desvirtua o papel da moeda. Ele passa a ser um produto em si, ou seja, você deu um valor completamente maior à coisa, o que evidentemente, se a gente for ter em mente que para nós católicos as coisas são que são por elas próprias, a gente pode desvirtuar isso é um grande erro, é um grande pecado. A gente, por exemplo, não vê leis que falem contra essas práticas usurárias, ou contra, por exemplo, os grandes lucros em cima de juros que especialmente são as instituições financeiras e bancos que têm, vou falar de forma mais generalizada. Mas pense nisso. Próxima vez que forem pegar um empréstimo no banco, às vezes é necessário, né? Cada vez mais difícil guardar dinheiro. Mas pense nisso, quanto é uma prática puramente, além de ser nociva para a sociedade, porque as pessoas se endividam, as pessoas não conseguem pagar aquele montante, parcela, as pessoas que se suicidam por causa de uma dívida do banco. Pensa isso que, além disso, além do mal social, a usura é um pecado mortal, né? Se você empresta dinheiro e cobra juros, você está em pecado mortal. Você está dando um valor para a moeda que ele não tem. A moeda é troca. Claro, você pode fazer, vou ver quanto foi a inflação, ou seja, R$200 há 200 anos, há 2 anos valia mais do que vale hoje. Então você tem uma compensação ali por inflação, existem outros cálculos. Isso daí não é errado, porque isso é o poder de compra, aquilo que vale. Quando você ganhar juros em cima daquilo, extorquir a pessoa que necessita do dinheiro, é uma prática extremamente pecaminosa. Então, quando a gente fala, mas isso daí o Estado não deve se meter, isso daí está contra a doutrina social, estamos burocratizando tudo, vamos tomar muito cuidado, né? Porque muitas vezes as leis, elas, por mais que não possam tolher a nossa liberdade, ou, vamos dizer assim, obrigar a gente a ser caridoso, elas têm um papel, dentro de uma perspectiva católica, de dificultar a gente de sermos piores pessoas. Vamos dizer assim. Eu quis dar esse exemplo dos bancos e dos juros, porque é algo muito comum, né? A gente muitas vezes não pensa nisso, como algo nocivo, né? Como é algo extremamente nocivo, esses financiamentos, essa coisa louca, né? Que a gente vai comprar um carro, vale 20 mil, a gente acaba pagando 40, né? Começar a pensar isso daí é uma prática completamente contrária à doutrina social da igreja. Claro, a gente está preso nisso. Em certa forma a gente está preso nisso. Não tem como você simplesmente chegar e falar, não deve ser mais assim, tal. Está fora do nosso alcance. Mas isso impede a gente de refletir sobre isso, né? De como a gente muitas vezes está contribuindo negativamente para a sociedade sem perceber. Achando que a gente está fazendo um ato que não tem importância, não tem relevância, não vai atingir ninguém. Voltando aqui a esse slide agora, sim, já encaminhando no final da aula, a Rerum Novarum foi a primeira encíclica, ela foi escrita em 1891, pelo Papa Leão XIII, ela é a primeira encíclica que a gente considera de doutrina social. Não que antes, em 1890, a igreja não se preocupasse com a sociedade, pelo contrário. Mas é justamente a partir daqui que começa uma preocupação em sistematizar, em escrever, em exortar de forma um pouco mais incisiva o que o católico tem que pensar sobre sociedade. A Rerum Novarum foi escrita numa situação de revolução industrial, ou seja, até aquele momento o Papa e os padres falavam de uma sociedade agrária que produzia no campo de forma comunitária, né? Muitos daqui devem saber o que é a prática de mutirão, né? No campo, né? A forma de colheita em mutirão, muito estudada, inclusive, né? Eu tive a oportunidade de estudar isso na faculdade. Isso cai por terra aqui na Revolução Industrial. Você passa a ter indústria, patrão, empregado, mulheres e crianças trabalhando, muitas vezes com situações extremamente indignas,
salários baixíssimos, trabalhando 16 horas por dia. A gente trabalhou 16 horas por dia. A gente trabalha 16 horas por dia, entrar às 6 da manhã e sair às 10 da noite. Né? Difícil, e trabalhamos nisso. Isso daí fragmentava a família, acabava com as relações sociais entre a família entre si, a família com a sua paróquia, com seus amigos, com as demais comunidades. Então o Papa Leão XIII teve a necessidade de escrever justamente uma exortação sobre isso, a qual ele deu o nome de Rerum Novarum, que significa mais ou menos das coisas novas ou dos novos acontecimentos. É isso que significa Rerum Novarum. Evidentemente, na época dele, ou seja, há aproximadamente aí 130 anos, já havia uma sociedade que não tinha mais Deus no seu centro. E eles começavam a ter esses problemas, vamos dizer assim. Imagino que hoje é muito mais difícil. Né? Evidentemente, a Rerum Novarum teve uma importância muito grande para coisas, como eu acabei de falar, trabalhar 16 horas por dia, crianças pequenas trabalharem. A Rerum Novarum foi muito importante para isso não mais ocorrer, principalmente porque nesse momento começaram a surgir os grupos políticos socialistas, né, que são, por definição, ateus e anticristãos, que buscam colocar patrões contra empregados, que buscam dizer que a história se resume a essa luta sindical. E existiam do outro lado os liberais, que também achavam que estava tudo certo. Se ele não tinha a indústria dele, o problema era dele, não trabalhou o suficiente para isso e não necessitava ter nenhum tipo de regulação trabalhista. Bastava eu falar, você quer trabalhar 16 horas por tanto, a pessoa aceitava, se ela aceitou, está tudo bem, não precisa ter nenhum tipo de interferência. O Papa Leão XIII vem justamente e fala o contrário. Não, tem que ter a preocupação com a dignidade humana, o direito à propriedade é também de quem tem aquela indústria, e as relações têm que ser da forma mais harmoniosa possível. Mas mais que isso, um aspecto muito importante da Rerum Novarum, né, mais do que isso, porque foi uma grande vitória do catolicismo, né, a Rerum Novarum, o impacto que ela teve na Europa, é a exortação de Leão XIII, quando ele diz: quanto à igreja, não deixará de modo nenhum faltar a sua quota à parte. Ou seja, quando ele diz sobre o debate político, ele diz: quanto à igreja, não deixará de modo nenhum de faltar a sua parte. Quantas vezes a gente já viu em grupos de Facebook que religião e política não se misturam? Na televisão, várias vezes. O Papa Leão XIII vem falar justamente o contrário. Não, sem a religião, sem o catolicismo, não existe real política. Não existe uma política centrada no bem comum sem o catolicismo. Justamente ele vem dizer o contrário, não. Tem que se falar justamente sobre os princípios religiosos mesmo na política. Algo que hoje dá até meio vergonha, assim, né, de falar, não, isso daí eu acho porque eu acho determinada coisa por causa que a religião diz isso. Eu concordo. Dá um pouco até de vergonha, parece que a gente é quadrado, né? Parece que a gente é preso, parece que a gente é escravo da religião. Mas o mais importante é isso. Né? Há 120 anos atrás foi necessário que o Papa dissesse isso. A religião tem um grande interesse na política. A política tem que ser feita voltada justamente à religião, porque a religião, e sobretudo o catolicismo, é aquilo, é o que traz a verdade universal do mundo. É o que traz a revelação divina. Então a política tem que ser feita com base nisso, para buscar justamente o reinado social de Jesus Cristo. O reinado social de Jesus Cristo, que é um termo muito falado, nada mais é do que isso. É pensar a política pensar a sociedade a partir do Evangelho, a partir do catecismo, a partir das encíclicas, a partir de todos os ensinamentos da Igreja Católica. Sem nenhum tipo de vergonha de dizer que é uma posição religiosa. É uma posição religiosa, sim. O homem não é só um ser político, né? Ou seja, não dá para ser católico só em casa ou só de domingo na missa. Não dá para você falar, agora eu entrei aqui na Câmara de Vereador, eu não posso mais ser católico, agora eu tenho que ser político. Não, isso não existe, né? Então, é muito importante porque continua muito, muito atual isso. Mais justamente quando eu disse essa vitória da igreja que foi
justamente conseguir que a dignidade humana fosse restaurada nas relações de trabalho naquele momento, o mais importante que tem que ser retomado é justamente isso. Quanto à igreja, não deixar de modo nenhum faltar a sua parte. Para finalizar, uma frase de Papa João 23, na encíclica dele, Pacem Terris: a paz na terra, um seio profundo de todos os homens de todos os tempos, não se pode estabelecer nem consolidar, senão no pleno respeito da ordem instituída por Deus. Né? Mais uma forma de reiterar isso que a gente está dizendo. Né? Deus criou o mundo com peso, medida e forma. Né? Então, nós, na sociedade, na nossa vida em comum, em comunidade, a gente tem que sempre buscar retomar esses princípios instituídos por Deus. Pensar a dignidade humana, pensar no próximo como imagem de Deus. Né? Buscar enriquecer ou ter a sua prosperidade para ajudar cada vez, para o benefício próprio, mas para poder ajudar mais também. Né? Trabalhar não só porque eu tenho que ganhar dinheiro, mas trabalhar para encarar isso como um meio de santificação, de aperfeiçoamento. Através do meu trabalho eu posso ajudar pessoas. Né? Através do meu trabalho eu posso fazer a diferença no sentido positivo da palavra. Né? Diz também o Papa Pio XI, na Urbi Arcana, que esse meio, ou seja, a via da caridade, que é o que o Papa João Paulo II disse posteriormente, é o meio mais eficaz de justamente trabalhar para restabelecer a paz. E a paz para nós católicos não é só a ausência de guerra. Né? A paz para a gente que é católico, principalmente no sentido bíblico, né? Significa, de certa forma, uma união da nossa vontade interior para com as coisas de Deus. A nossa conformação da nossa vontade para as coisas de Deus. É justamente isso que significa. Essa paz é justamente isso. Não é simplesmente não ter guerra, não é simplesmente segurança, não é só isso. Paz é justamente essa sociedade ou essas relações harmoniosas dentro da sociedade que tem em vista ser prática, ser vivo o próprio Evangelho. Aqui são algumas fontes que eu usei, mas é importante, se vocês quiserem tirar foto, alguma coisa. Evidentemente isso aqui foi uma aula muito, vamos dizer assim, introdutória, muito basal sobre o que é doutrina social da igreja. A gente não tratou especificamente de nenhum caso, a gente não se aprofundou em nenhum dos elementos que a gente disse. A ideia foi dar um apanhado geral de como nós devemos justamente pensar hoje a nossa vida em sociedade. Esse primeiro livro aqui chama-se Ortodoxia. Todos esses livros aqui são inclusive baratos, viu? Está aqui, se vocês quiserem olhando passar. Esse primeiro aqui é de um autor inglês, chama-se Chesterton, chama-se Ortodoxia, está traduzido, a editora Mundo Cristão. Um livro muito bom, que ele é um jornalista inglês do século 20 já, década de 1930, que ele escreve esse livro, se não me engano, década de 20, década de 30, Ortodoxia, onde ele faz justamente um ensaio, a partir dos dilemas da sociedade europeia, qual que é o papel da igreja, qual que é o papel do Estado, qual que é o papel do sindicato, qual que é o papel do trabalhador, o que significa o trabalho, o que significa a família. Ele trata muito da educação também, é um livro bem legal de ler, é uma linguagem super fácil, ele não é, sabe, aquela leitura pesada, cheia de termo técnico, ele é um grande escritor. Esse outro livro que é o que está passando, assim, o que há de errado com o mundo, né? Da editora Ecclesiae, uma editora católica, trata também sobre esse tema, mas é um livro anterior à ortodoxia, então a ortodoxia está até mais completa. Esse O que há de errado com o mundo é um pouco mais introdutório, tem umas questões bem legais para a gente pensar alguns dos temas que a gente trouxe. E esse livro é do brasileiro, Gustavo Porção, chama Três Alqueires e uma Vaca. Né? Esse livro aqui é da editora Cultura Livros, ele tem, eu pesquisei hoje, eles fazem por encomenda. Então você encomenda o livro, ele chega na sua casa, eles não têm impresso já disponível.
Estava, se não me engano, R$40 esse livro, é um pouquinho mais caro. Mas esse livro me faz pensar, eu acabei de falar sobre a prática do mutirão, né? Então vamos dizer assim, vamos imaginar que em Bofete, você tinha ali, num determinado bairro, umas 10 chácaras, uns 10 sítios, né? Cada um plantava uma coisa, todos trabalhavam em determinado momento do ano, todos trabalhavam na terra de todo mundo, todos colhiam a colheita de todos, e não havia nenhuma relação de pagar pelo trabalho. A única coisa que pagava é dar para o almoço, né? Então, se era no seu sítio, você ia dar aquele almoço. Isso é uma relação de pura consonância com a doutrina social católica. Então, você está dando valor ao trabalho, você está ajudando o próximo, todos estão se beneficiando de todos. E a gente tem isso, se a gente conversar com algum pai, avô nosso, a gente vai ver que isso foi real. Esse tipo de prática social foi real, foi comum, era harmoniosa, era benéfica, né? Não haviam os problemas referentes ao trabalho, referentes à produção de alimentos, eram muito menores dos que os de hoje. Não estou falando também que a gente tem que amanhã voltar a plantar todo mundo, que não é bem assim que funciona, né? É um trabalho exaustivo, inclusive. Tem um livro aqui embaixo, o Zezinho já falou dele, que foi de um sociólogo da USP, que chama Parceiros do Rio Bonito. Você já ouviu falar desse livro? Parceiros do Rio Bonito? Do Antônio Cândido Ramos? Acho que é Ramos. É o Antônio Cândido só, né? Eu convidei com o Zezinho Ramos, que é o que está falando mais. É um livro que fala sobre o interior de São Paulo, como era a vida da sociedade no interior de São Paulo no século XX. Parceiros do Rio Bonito, justamente em referência a Bofete, que na época tinha o nome ainda de Rio Bonito. E ele vai narrando justamente essas relações sociais voltadas mais ao trabalho em comunidade, voltados ao bem comum, voltados mais àquilo que é útil e essencial, que é o luxo, né? Tudo isso que a gente acabou de falar que são princípios, né? São princípios que devem reger a vida política, a vida em sociedade. Tinha os delegados de quarteirão, que nada mais é do que eram os homens, né, os mais sábios, que tinham, os mais velhos, aqueles que tinham, vamos dizer assim, mais condições morais de ditar a ordem, né? Eles não tinham muitas vezes nenhuma formação letrada, não tinham nenhuma formação acadêmica, mas aplicavam com rigor a justiça, a liberdade e não faltavam com a verdade, né? Então a gente tem exemplos que não são distantes, nem em tempo, nem em localidade, porque se trata de Bofete, que correspondem a isso, né, a doutrina social da igreja. Então eu recomendo muito que leiam. Além disso, esses aqui, eu deixei aqui, ó, da onde eu tirei muitas das informações. Se vocês só jogarem no Google Compêndio de Doutrina Social, Pontifício Conselho de Justiça e Paz, tem um compêndio de inúmeras cartas papais, exortações que tratam sobre esses temas, e elas estão muito bem definidas em tema. Então eu quero falar sobre a família. Tem várias encíclicas, várias cartas, ou melhor, trechos que tratam da família. Quero falar do trabalho, quero falar da associação de sindicato, quero falar sobre as empresas, sobre o lucro, sobre a prosperidade. Você vai lá, você clica no link e vai vir um monte de coisa. Está em dúvida em qualquer situação, vai lá e lê. Tem texto do Papa João Paulo II, tem de Pio XII, Pio XI, João 23, foi isso que eu peguei aqui. Enfim, uma infinidade muito grande. E esses dois sites também. Só jogar Sociedade Chesterton Brasil ou Sociedade Chesterton Portugal. Existem vários textos, como esses que está presente no livro que está rolando. Justamente porque aqui, vocês vão ter tempo para ler, para refletir sobre aquilo, para, enfim, aumentar cada vez mais o portfólio de informação que a gente tem e aplicações da doutrina social da igreja. Era mais isso que eu queria conversar com vocês. Peço desculpas se alguma coisa não ficou clara ou ficou muito vaga, né? Eu tentei ao máximo dar as informações mais, como eu disse, basais, também para não ter, a gente tem um tempo bastante restrito aqui, até acho que eu devo ter passado bastante dele. Eu devo ter passado bastante dele. E também não compensa vir despejar slide de vocês, falar de 1001 coisas, não dá tempo de raciocinar sobre tudo, de absorver tudo. Então foi mais uma tentativa justamente de apresentar uma outra possibilidade de pensar a nossa vida na sociedade,
além de ser direita, esquerda, socialista, capitalista, se eu sou trabalhador, se eu me filio ao sindicato ou não. Mais do que isso, pensar, antes de tudo, sermos bons católicos. Né? Quando alguém perguntar qual é a sua posição política, responda: eu sou católico. Isso responde tudo. Eu sou católico, ou seja, não vou ter nenhuma opinião que seja contrária ao Evangelho, que seja contrária à tradição católica ou ao magistério da igreja. Isso, para nós, basta. É isso. Bem?